Olá a todos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Safety Clean. O meu nome é Nancy Martins e eu venho aqui juntamente com a minha colega Cláudia Gaboleiro falar-vos acerca da legionela e das obrigações legais das empresas. Isto é um webinar, quer dizer que vamos ter uma parte expositiva com duração de 20 minutos no máximo, onde a Cláudia irá falar acerca de todo o assunto relacionado com a legionela e reservaremos uns 5 a 10 minutos no máximo no final para respostas a eventuais questões que possam surgir. Portanto, vocês de momento têm o vosso micro desligado, a vossa câmera desligada, portanto peço que para a colocação das vossas questões que utilizem o chat que têm aí disponível no Teams. Nós iremos tentar responder a todas as perguntas. Caso não consigamos, depois no final entraremos em contato com vocês ou enviaremos o e-mail depois com a resposta final. Espero que este webinar vá de encontro às vossas expectativas. Se realmente tiverem questões, não hesitem em colocar-os em o chat, é para isso que ele está aí. E agora passo a palavra então à minha colega Cláudia. Cláudia. Olá, muito bom dia a todos. Obrigada, Nancy. Tal e qual como a Nancy disse, o meu nome é Cláudia Gaboleiro, eu faço parte do Departamento de Ambiente da Safety Clean. Estamos aqui para a segunda edição do webinar da Legionela, Obrigações Legais das Empresas. Então, e o que é isto? Primeiro vamos passar os objetivos da formação, portanto, legionela, o que é, quais os riscos para a saúde pública, enquadramento legal em Portugal e plano de monitorização e prevenção e controle da legionela. Então, o que é isto da legionela? A legionela não é mais do que uma bactéria que se desenvolve e vive em ambientes aquáticos de água doce. Na água salgada ela não evolui, portanto não se desenvolve, naturais ou artificiais. A legionela provoca uma doença, que é a doença dos legionários, é uma forma de pneumonia e é causada pelo tipo de bactéria que é a Legionella pneumófila. Os ambientes onde ela se desenvolve, desenvolve-se em ambientes naturais e em ambientes artificiais, sendo que em ambientes naturais não é tão comum existir o desenvolvimento da legionela. Ambientes naturais temos nascentes de água quente ou nascentes de água fria, biofilmes, rios, lagos e águas de profundidade. Nos ambientes artificiais, aqueles que são manipulados pelo homem, aqui sim existem mais casos de legionela, onde existe, por exemplo, em tratamento de águas residuais, sistemas de abastecimento, redes prediais, sistemas de ar-condicionado, torres de arrefecimento, chuveiros e torneiras, sistemas de combate a incêndio, umidificadores interiores e exteriores, sistemas de evaporadores e condensadores, sistemas de lamas ativadas, fontes ornamentais, spas, termas, piscinas, lavagens de carros, sistemas de rega, tudo o que tenha água e gere aerossóis de água. Então, a exposição à bactéria Legionella pneumófila origina então uma infecção respiratória, que é conhecida como a doença dos legionários. Como é que esta doença se transmite? Nós podemos beber um copo de água que esteja contaminado, que essa água esteja contaminada com legionela e não ficamos com a doença. No entanto, se estivermos expostos a sistemas que tenham gotículas de água contaminada ou aerossóis, em que essas gotículas entrem pelo nosso sistema respiratório, a bactéria pode se alojar nos nossos pulmões, nomeadamente nos alvéolos pulmonares, e então a doença dos legionários se desenvolver. Esta doença é uma doença semelhante a uma pneumonia comum, e que atinge especialmente adultos entre os 40 e os 70 anos de idade. Normalmente é mais, a probabilidade de contaminar o sexo masculino é maior. Tudo o que sejam pessoas fumadoras, com problemas respiratórios crónicos, doentes renais e, de um modo geral, imunodeprimidos, têm maior probabilidade de contrair esta doença. Tal e qual como uma pneumonia comum, os sintomas são idênticos, os sintomas da doença dos legionários é semelhante, portanto, febre alta, arrepios, dores de cabeça, dores musculares,
tosse seca, dificuldade respiratória, diarreia ou vômitos, confusão e delírio. São sintomas que a legionela pode provocar nas pessoas. Os fatores que favorecem o desenvolvimento da bactéria. A bactéria da legionela é uma bactéria que se desenvolve bem em águas com temperaturas entre os 20 e os 50 graus, sendo que a temperatura ótima para o seu desenvolvimento é entre os 35 e os 45 graus. pH entre 5 e 8, umidade relativa superior a 60 graus, a 60%, zonas de resíduo de circulação de água, como é o caso de reservatórios de água, torres de arrefecimento, tubagens de redes prediais onde a água possa permanecer estagnada e extremidades da rede pouco utilizadas, por exemplo, chuveiros e torneiras, que sejam abertos poucas vezes. Presença de outros organismos, como algas, protozoários, portanto, a legionela usa estes organismos para se alojar, normalmente em águas não tratadas ou com tratamento deficiente. Existência de um biofilme nas superfícies de contacto com a água, e já vamos ver a seguir o que é isto do biofilme. Processos de corrosão e incrustação, se nós tivermos sistemas que estão corroídos ou que têm processos de incrustação, são ótimos sítios para a legionela se desenvolver. Utilização de materiais porosos e derivados de silicone nas redes prediais que potenciam o crescimento bacteriano. Tudo o que seja materiais porosos também é facilmente a legionela se coloca nesses poros e vai desenvolvendo. Então, o biofilme não é mais do que uma camada gelatinosa que se adere às superfícies sólidas, normalmente em meio aquoso. Portanto, é uma camada gelatinosa constituída por micro-organismos. E o que é que a legionela faz? A legionela usa o biofilme como estratégia de sobrevivência. Ela vai se colocar dentro desse biofilme e vai aí desenvolvendo e crescendo. O que é que depois acontece à legionela? Das duas, uma. Ou ela atinge o estado de maturação e se solta do biofilme e vai para a corrente da água, ou então com o movimento da água, estes pedaços de biofilme são arrastados e depois sai sob forma de aerossóis nas nossas torneiras ou nos nossos chuveiros. Fatores que influenciam a formação do biofilme. O material do circuito, portanto, das tubagens ou até mesmo dos próprios depósitos. Se for um material poroso ou um material que esteja com corrosão, facilmente se vai desenvolver aqui o biofilme. Composição e rugosidade da superfície, grau de corrosão, cá está estas duas situações que eu disse logo no primeiro ponto, presença de nutrientes, pH e temperatura. Quanto maior for a espessura do biofilme, mais forte este se torna e mais fácil se torna o seu crescimento. Mesmo na presença de cloro, o cloro não inibe a formação de biofilme e vai haver na mesma colonização. Casos de legionela em Portugal. Portanto, em 2014 nós tivemos um surto grande em Vila Franca de Xira, foi o maior em Portugal, teve origem numa torre de arrefecimento de uma unidade industrial, ele causou 403 doentes e 12 mortos. Em 2017, em Lisboa, também uma torre de refrigeração, mas num hospital, 56 doentes e 6 mortos. Em 2020, em Vila do Conde e Matosinhos, não foi conhecida a origem deste surto, 8 doentes e 9 mortos. Agora, recentemente, pela comunicação social, nós temos ouvido falar de um surto em Caminha, o mesmo ainda está em avaliação, ainda não sabemos onde é que teve origem, sabemos que até ao momento contaminou 8 doentes e que à partida o surto está controlado, mas ainda está todo o processo em atualização e em avaliação. Derivado destes surtos que têm acontecido então em Portugal, houve a necessidade de criar legislação, houve a necessidade desta legislação ter vindo a evoluir e ter vindo a ficar mais esclarecedora. No entanto, ainda existem muitas lacunas e eu creio que continuam a trabalhar neste processo de desenvolver mais legislação para este tema.
O decreto-lei, a lei principal é a Lei 52 de 2018, portanto, esta lei estabelece o regime de prevenção da doença dos legionários e define os procedimentos relativos à utilização e à manutenção das redes, dos sistemas e dos equipamentos onde possa crescer e disseminar a legionela. A portaria de 25 de 2028, de 21, peço desculpa, juntamente com a declaração de retificação 7 de 2021, não é menos importante que a lei anterior, aqui estabelece o risco e as medidas que devem ser tomadas consoante o risco que é detectado na avaliação de riscos aos sistemas. Então, no artigo 3 da Lei 52 de 2018, diz a que setores de atividade e a que equipamentos se aplica esta lei. Então, tudo o que seja equipamentos de transferência de calor associados a sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionados ou unidades de ar, desde que possam gerar aerossóis de água, sistemas inseridos em espaços de acesso e utilização pública que utilizem água para fins terapêuticos ou recreativos e que possam gerar aerossóis de água, redes prediais de água, designadamente água quente, e aqui nós já vamos ver que não é só a dita água quente, sistema de rega ou de arrefecimento por aspersão, fontes ornamentais ou outros geradores de água com temperatura entre os 20 e os 45 graus. Então, aqui, no primeiro ponto que nós falámos anteriormente, equipamentos de transferência de calor associados a sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado ou unidades de tratamento de ar, nós temos, por exemplo, as torres de arrefecimento, os condensadores evaporativos, os sistemas de arrefecimento de água de um processo industrial, sistemas de arrefecimento de cogeração, umidificadores. Os responsáveis por estes equipamentos, por estes sistemas, o que é que têm que fazer ao abrigo desta lei? Têm que proceder ao registro dos mesmos, e aqui atenção, apesar da lei prever este registro, ainda não foi desenvolvida a plataforma onde nós podemos registar os equipamentos, portanto, ela está prevista nesta lei 52, mas até ao momento ainda não existe. Os responsáveis, então, têm que elaborar, executar e cumprir e rever o plano de prevenção e controle e assegurar a realização de auditorias a este plano e adotar as medidas aplicáveis em situação de risco. Sempre que seja determinado pelas autoridades de saúde, até mesmo em situações de cluster ou de surto, caso a autoridade de saúde determine novas medidas, elas têm que ser adotadas pelos responsáveis, pela empresa e têm que ser postas em prática juntamente com o restante plano de prevenção e controle. O outro sistema que nós temos é, então, sistemas inseridos em espaços de acesso e utilização pública que utilizem água para fins terapêuticos ou recreativos. E aqui temos, por exemplo, as termas, um banho turco, uma piscina, uma sauna, são sistemas que também têm que ter um plano, portanto, neste caso, ele já não tem que ser registado, mas os responsáveis devem elaborar o plano, executar, cumprir e rever e adotar procedimentos aplicáveis em situação de risco. Passando para os pontos seguintes, redes prediais de água, designadamente água quente. Eu no slide anterior, ou nos 2 slides anteriores, disse que não era só água quente, porquê? Em Portugal, portanto no nosso país, muitas vezes a água fria atinge temperaturas superiores a 20 graus Celsius. No verão, quando estão mais tempo paradas nas tubagens, muitas vezes quando vamos abrir as torneiras, estamos a abrir a torneira de água fria e ela vem quente. Portanto, aqui também temos que considerar a água fria. Sistemas de régua ou arrefecimento por aspersão, fontes ornamentais e outros geradores de aerossóis de água com temperatura entre os 20 e os 45 graus. Aqui não temos que elaborar um plano de prevenção e controle, mas sim um programa de manutenção e limpeza, por forma a prevenir riscos para a disseminação da legionela. Basicamente, no plano vem definido ações de manutenção e limpeza que têm que ser feitas para prevenir o aparecimento da legionela. Estas ações têm que sempre ser registadas, sejam elas a manutenção, a limpeza, as próprias análises à água, têm que estar sempre documentados em registros próprios
para o efeito. Segundo o artigo 4 desta lei, da Lei 52 de 2018, quem é que é responsável, quem é que tem que fazer um plano ou um programa? Qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, desde que seja proprietária ou tenha o controle dos equipamentos e sistemas mencionados anteriormente. Muitas vezes nós não somos proprietários, portanto, das instalações. Então não sou eu que tenho que fazer, mas sou eu que tenho o controle pelos equipamentos, sou eu que sou responsável por aqueles equipamentos, e não só porque sou responsável, mas porque tenho pessoas a trabalhar comigo na minha instalação, onde eu também tenho que cumprir as leis relativas à segurança no trabalho, portanto, e então tenho que garantir que os meus funcionários estão a trabalhar em condições de segurança. A contratação do serviço externo não isenta o responsável pelos equipamentos das obrigações previstas na lei. Eu subcontrato uma empresa para vir fazer a manutenção do meu sistema, mas isso não quer dizer que só porque eu faço a manutenção do sistema que eu não tenho que fazer um plano. Não, tenho na mesma que cumprir e elaborar o plano de prevenção e controle ou o programa de manutenção e limpeza. A Portaria 25 de 2021, juntamente com a sua retificação, ela dá-nos medidas, portanto, que têm que ser realizadas consoante a avaliação do risco de um determinado sistema. Há medidas que eu tenho que implementar consoante a gravidade da minha avaliação de risco. O despacho 1547 de 2020, mais recente, o que é que ele vem definir? Ele vem definir quais os parâmetros que têm que ser analisados, consoante seja água quente, consoante seja água fria, uma torre de arrefecimento, não só os parâmetros, como a periodicidade que os mesmos devem de ser analisados e a forma como devem de ser feitas as recolhas das amostras, é neste despacho que está descrito. Então, de resumo, quem é que está então abrangido pela obrigatoriedade de fazer um plano ou um programa referente à legionela? Qualquer estabelecimento de acesso público que tenha natureza pública ou privada e que tenham redes de água quente ou água fria, ar-condicionados com condensados. Os nossos ar-condicionados, que nós temos muitas vezes nas nossas instalações, nos nossos escritórios, muitas vezes o motor que se encontra na rua, o motor desse ar-condicionado, tem por baixo um tabuleiro de condensados, onde os condensados vão pingando e aquela água vai ficando ali acumulada nesse tabuleiro. O que é que acontece? Quando colocamos o ar-condicionado em funcionamento, que a ventoinha começa a rodar, vai sugar essa água e vai lançar aerossóis, gotículas dessa água para dentro das nossas instalações. Essa água está parada provavelmente durante muito tempo, pode conter legionela e é aqui o perigo dos ares condicionados. Portanto, não só fazer as suas manutenções e limpezas anuais, que é normalmente feita, mas também terem atenção quando há tabuleiros de condensados. Lavagens de veículos, redes de incêndio, umidificadores, torres de arrefecimento, condensadores evaporativos, fontes ornamentais, jacuzzis, banhos turcos, saunas, qualquer tipo de sistema artificial ou natural que possa gerar aerossóis. Portanto, se na vossa empresa existe um destes pontos que aqui foram descritos, então tem que ter ou um plano de prevenção e controle ou um programa de manutenção e limpeza. Em quase todas as nossas empresas temos pelo menos água quente e água fria, portanto, todas as empresas acabam por estar, de uma certa forma, obrigadas a ter um plano ou a ter um programa de manutenção e limpeza. Então, como resumo, os elementos que têm que estar num plano e num programa da legionela, tem que existir, temos que estabelecer uma equipa essa que fica responsável pelas medidas a adotar que estão descritas nesse plano ou nesse programa e também são os responsáveis no caso de existir um surto ou cluster. Descrever o sistema abrangido, identificar as áreas onde a legionela pode crescer e disseminar, que acabam por ser os nossos pontos críticos, os nossos pontos de risco, decidir onde aplicar as medidas de controlo e como
monitorizá-las, estabelecer modos de intervenção quando os limites de controle forem ultrapassados, garantir que o programa decorre de acordo com o estabelecido e é eficaz, e documentar, ou seja, registar e comunicar todas as atividades. Este plano ou este programa tem que ser revisto pelo menos uma vez por ano, ou então, se detectarmos que constantemente as medidas de controle estão fora dos limites, se existir alterações nos sistemas, em caso de doenças associadas ao sistema ou alteração da legislação, então teremos que rever este plano também. E aí não será só uma vez por ano, poderemos ter a necessidade de rever este plano com mais frequência. Muito obrigada a todos. Dou por concluída então aqui a minha apresentação e passo a palavra à minha colega Nancy. Obrigada, Cláudia, obrigada aqui pela exposição do tema. Espero que tenha sido de alguma forma esclarecedor, que vos tenha ajudado a esclarecer dúvidas que possam ter relativamente aqui à questão da legionela. Portanto, abrimos agora o período de perguntas e respostas. Se quiserem colocar alguma questão aqui no nosso chat, sintam-se à vontade, é por isso que estamos aqui, aproveitar estes minutinhos para vos podermos esclarecer algumas questões que possam eventualmente ter. Eu tenho aqui a Tânia Santos questiona, na minha empresa não temos recepção ao público, eu tenho que ter um plano na mesma? Cláudia? Sim, mesmo não tendo recepção ao público, portanto a empresa tem pessoas a trabalhar e como eu disse num dos slides, nós temos que garantir não só a legislação da legionela, mas também a parte de segurança no trabalho. Portanto, nós temos que garantir que as pessoas que trabalham na nossa instalação, que trabalham em condições de segurança e então sim, devemos tomar as devidas ações e ter um plano onde nos dê ações de manutenção e limpeza para prevenir o aparecimento da legionela. Obrigada, Cláudia. A Ana Fidalgo coloca a questão, basta efetuar análises regulares ao pH e à temperatura? Portanto, presumo que nos pontos de risco. De risco, sim. Sim, não, porque muitas vezes nós podemos ter até a temperatura e o pH dentro dos valores bons, portanto, ou seja, fora da gama onde se desenvolve bem a legionela e ter na mesma lá a legionela. Porquê? Porque pode haver formação de biofilme, a legionela vai colocar-se dentro do biofilme e podemos ter na mesma legionela mesmo que o pH e a temperatura não estejam em condições ótimas de desenvolvimento da mesma. Obrigada, Cláudia. Entretanto, temos aqui também a Marta Faustino, que coloca a questão, quais são as multas aplicadas à legionela? Existem, eu por acaso não sei de cor os valores, mas existem coimas associadas, Marta. Eu depois posso lhe fazer chegar os valores dessas coimas, mas existem. Eu também não tenho presente o valor correto, sim. Posso dizer que são coisas que podem chegar a 45 mil euros. Sim, salvo a renda dentro desse valor, também tenho ideia disso, sim. Portanto, no máximo, um teto máximo. Isto na legislação existe sempre o teto mínimo e o teto máximo, contribuinte coletivo ou singular, dependendo dessa situação, a multa varia, mas sei que o máximo chega à volta dos 45 mil euros, salvo erro. Certo. O Bruno Freitas coloca a questão, na nossa empresa temos um plano escrito e definido por fornecedor externo certificado e com atualizações anuais. É suficiente? Bruno, sim, tem que ter o plano e depois tem que pôr em prática o que vem descrito no plano. Todas as tarefas de manutenção, de limpeza, de análise, depende daquilo que está definido no plano, mas sim, desde que o cumpram e que registrem essas ações, é suficiente. Pronto. Obrigada, Cláudia, então. Obrigada. Não tenho aqui mais... tenho uma nova questão, Ana Bessa. O plano tem de ser diferente para cada tipo de equipamento? Sim, depende onde se inclui, portanto, o equipamento. Há equipamentos que apenas requerem um plano, um programa de manutenção e limpeza, e há equipamentos, há sistemas que requerem um plano de prevenção e controle. Aqui depende do que é que estamos a falar para ver onde é que se inclui. Obrigada, Cláudia. Obrigada. O Bruno Freitas coloca mais uma questão, então. Uma questão não, uma sugestão. Sugestão para o webinar futuro simular a elaboração de um plano de legionela. Ok. Bruno, isto, portanto, é um serviço que a Safety Clinic também presta, portanto, nós damos apoio nesta área. Se precisarem de ajuda, sintam-se à vontade para nos contactarem, está bem? Porque nós damos apoio nesta área. Obrigada. Obrigada. Cláudia.
Não sei se têm então mais alguma questão. Se não tiverem, eu então dou por concluído aqui o nosso webinar. Agradeço a presença de todos. E então deixo também aqui convosco os contactos de alguns dos técnicos da Safety Clean, está bem? Tanto eu, Nancy Martins, a Ana Lúcia Pereira, a Cláudia Gaboleiro, a Ana Fidalgo, o Filipe Pires, a Nicole Costa, portanto são alguns dos nossos técnicos então de segurança, disparado, técnicos de ambiente da Safety Clean, peço desculpa. Entretanto, resta-me desejar-vos um Feliz Natal e umas boas festas, umas boas entradas. Estaremos cá para o ano. Aproveito também para vos dizer, temos as nossas redes sociais. Este vídeo vai ficar, portanto, disponível na nossa plataforma do YouTube. Podem lá consultar, temos outras temáticas. E podem também portanto, seguir-nos através das nossas redes sociais, no LinkedIn, também estamos bastante ativos por lá. Se tiverem dúvidas, têm os contactos da Safety Clean, é só ligarem para nós, que estamos aqui disponíveis para vos ajudar. Umas boas festas, um bom Natal e obrigada a todos. Obrigada e até à próxima.